O poeta é um fingidor. Eu diria, o ser humano é um fingidor. Finge tanto que é dor, a dor que deveras sente. Nós vivemos fingindo que está tudo bem, quando na verdade muitos de nós somos perturbados por dentro, magoados, machucados, feridos, medrosos, assustados e depressivos. Talvez eu diria que para falar o que eu vou dizer para vocês, eu tenho que se lembrar do teatro que foi feito nessa noite. Tem dentro das nossas igrejas depressivos, pessoas inseguras e com medo de divórcio. Tem gente que vem aqui e não sabe nem se considerar vivendo. Pessoas que já tentaram suicídio uma ou duas vezes. Tem gente dentro da igreja ferida como pastor, ferida com o irmão da esquerda, da direita. Pessoas que não conseguem mais orar direito, porque se lembram das mágoas. Pessoas que já pregaram um dia, que já subiram no altar do púlpito, pastor, e já anunciaram a palavra com autoridade, mas a autoridade se foi, porque toda vez que levanta, as feridas estão lá, a culpa está lá, o medo está lá, a dor do passado está lá, batendo, lembrando que nós vivemos antes de ontem, que vivemos semana passada. Tem dentro das nossas igrejas pessoas que vêm dizendo: vou mais uma vez, quem sabe hoje Deus fala comigo. Tem gente que já falou: hoje é minha última oportunidade. Não me interessa como você vem aqui hoje, eu tenho um recado de Deus para você. Deus vai restaurar o seu coração. Essa noite missionária, Deus me manda te falar que Ele não pode levar para os campos missionários uma igreja ferida, uma geração machucada, uma geração magoada, uma geração medrosa, uma geração cheia de lágrimas e desprazer. Ele não pode levar para o campo missionário pessoas feridas. Feridos ferem, feridos ferem, feridos ferem, feridos ferem, masculados. Assim que nós tomaram de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, você me ama? Essa é uma pergunta feita a você nesta noite pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Você me ama? Simão, filho de João, tu me amas mais do que a esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou de cuidar das suas ovelhas. Ele falou: vai lá e cuide das minhas ovelhas. Queridos, eu quero nessa noite tentar ser bem resumido, porque hoje eu quero orar com você, para que Deus restaure a sua fé, restaure a sua comunhão, a sua vontade de viver e de adorar. Mas eu tenho um compromisso com Deus, e que eu não posso deixar de cumprir esse compromisso para essa noite. E a primeira coisa que eu preciso que você saiba, que você saia daqui com certeza, é que Deus cumpre os seus propósitos. Amém. Vou falar de novo, para o caso você não ter ouvido direito o que eu acabei de falar. Deus cumpre os seus propósitos. Aleluia. Não importa o tamanho da sua dor e ferida, Deus cumpre os seus propósitos. Você vai precisar aprender e sair com certeza disso nessa noite. Também quero que você saiba de uma coisa: Deus perdoa os nossos pecados. Amém. A culpa tem sido uma das maiores ferramentas de Satanás. Um dos maiores meios de Satanás agarrar e fazer com que ministros não saiam do seu leito e não preguem o evangelho. Hoje eu preciso te falar que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Glória a Deus. Me ajuda de novo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque pela graça sois salvos. Glória a Deus. Não pelas obras. Isso não vem de vós, vem de Deus, para que ninguém se glorie. Também preciso que você saiba de uma coisa nessa noite: Deus vai restaurar a nossa geração. Aleluia! A geração do imediatismo, a geração da informática, a geração dos WhatsApp, Facebook, Instagram, a geração das redes sociais, a geração rasa, nunca teve tanto livro como tem no nosso tempo, mas nunca teve tanta ignorância como tem no nosso tempo. Nunca o mundo foi tão tecnológico e desenvolvido como é agora, mas nunca o mundo foi tão retardado e atrasado como é agora. Nunca o mundo foi tão social como é nos nossos dias, mas nunca as famílias foram tão separadas, tão distantes uma das outras como é hoje. Nunca você acompanhou tanto a política como você acompanha hoje, mas nunca o Brasil foi tão polarizado como ele é hoje. Somos uma geração carente. Somos uma geração doente. Somos uma geração frágil
que não escuta a verdade. Quando a verdade é falada, diz que é intolerância, é desaforo, como é que chama? É fundamentalismo. Mas eu vim te falar nessa noite que só o conhecimento da verdade liberta o ser humano. E não são palavras minhas, são do mestre que falou: conhecerei a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade que liberta. Tem um homem, para você entender e receber o recado de Deus aqui, eu preciso contar uma história. Eu quero te contar a história mais triste que tem na Bíblia. Uma das, tem muitas, mas talvez seja a mais triste que eu já vi quando se fala de homens de Deus. É o momento mais vergonhoso da história da humanidade. E essa história tem a ver com um dos líderes da igreja, um dos maiores pastores que a igreja já viu no mundo. Ele estava sentado na mesa, jantando com o seu mestre, Jesus Cristo. Eles comiam e Jesus tomou o pão e partiu o pão e deu graça e repartiu o pão. E eles começaram a comer. Quando Jesus falou: olha, eu estou indo morrer. E um de vocês vai me trair. Um de vocês vai entregar a minha vida como se ela não valesse nada. Todos estão preocupados em saber quem vai fazer isso. Agora eu preciso que você leve o texto para Lucas capítulo 22, que são 2 capítulos que eu vou passear. Leve o texto para Lucas capítulo 22, deixa no versículo 31. Jesus está sentado e conversando com os discípulos quando ele vai falar uma verdade que a gente sabe, irmãos, vou ler para vocês. Nunca lê a Bíblia como se ela fosse uma revista. Nunca lê a Bíblia como se ela fosse um jornal, ou como se ela fosse um texto qualquer. A Bíblia, sempre que você ler ela, preste atenção que Deus tem palavras importantes para falar com você. Na conversa, Jesus fala para Pedro: olha, Pedro, Satanás pediu autorização para se andar de vocês. Mas Jesus diz: tenha tranquilidade, Pedro, porque eu orei ao Pai, e quando você se converter, você vai apacentar as minhas. Você tem que começar a perceber que duas verdades foram faladas de uma forma tão implícita, tão clara, que às vezes não prestamos atenção. Jesus está conversando e fala: Pedro, um de vocês vai me negar. Pedro fala: eu jamais vou abandonar o Senhor. Jesus fala: você tem que prestar atenção, meu servo, porque Satanás pediu autorização para peneirar, ceifar a vida de vocês. Jesus fala: mas não se preocupe, Pedro, ninguém deu glória a Deus. E eu orei. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Mas não se aveste, Pedro, porque eu orei. Deixa eu te contar umas verdades. Esse texto dá-nos duas verdades. A primeira verdade é que não existem dois poderes operantes no mundo. É porque você vive no Ocidente. É porque você está acostumado com a visão ocidental, aliás, que diz assim: existe o natural, eu sou sobrenatural. E por causa disso, você foi ensinado desde criança que existem duas forças operando. Olha, as três forças operando: a força diabólica, a força humana e a força de Deus. Mas eu vim te falar nessa noite: não existem dois ou três poderes no mundo. Existe apenas um poder no mundo. Como é que eu sei disso? Ele falou: Pedro, Satanás pediu. Como é que alguém que tem poder pede autorização? É porque Jesus falou: foi me dado todo. Foi me dado todo o poder no céus e na terra. Glória a Deus. Eu vim te falar, igreja: para de chorar, para de colocar sal no carceiro, para de procurar mandinga, para de procurar feiticeiros, para de procurar subterfúgios. Não existem dois poderes na terra. Existe apenas um poder. Ele se chama Alfa, Ômega, princípio. Aquele que o todo poderoso. Dos poderes. Não existe. Essa dicotomização é ocidental. Sabia que os judeus não olham assim? Tanto é que o pastor, quando o Jó é tocado, todos nós sabemos, porque Satanás vai conversar com Deus, quando é tocado pelo diabo, pede tudo. Em nenhum momento você vê Jó falando assim: o diabo levou. Ele fala: Deus, bendito seja. Sabe o que Jó está dizendo? Não tem dois poderes. Estou cansado de crer
Deus. Bendito seja. Isso mostra claramente que o diabo não pode tocar você. Se é a possessão. Se fosse um trabalho, o pobre José falou: oh Deus, Jó é assim, porque o Senhor o cerca de todos os lados. Tira a cerca. Aí Deus fala: vai, mas não toque na vida dele. E você ainda procura ter medo do diabo? Não existem dois poderes na terra. Existe um só poder. Essa é a primeira verdade. Sabe qual é a segunda verdade? Ele fala: Pedro, eu tenho um recado para uma geração ferida. Ele fala: não se preocupe, eu estou orando. Amém. Oh, aleluia. Obrigada, Jesus. Não existem dois poderes na terra, pastor. E aquele que tem todo o poder fala assim: eu orei ao meu Pai. Oh, meu Deus. Obrigada, Senhor. Quando finalmente o diabo tem poder para tocar a sua vida, Jesus fala assim: eu fiz uma parceria. Eu oro, o Pai responde. E olha, Jesus vai soltar uma profecia agora. Fala assim: você vai me negar, mas não se preocupe não. Eu orei ao Pai. E quando você se converter, ou seja, você vai se desviar, mas quando você voltar, eu quero que você volte para casa hoje à noite com certeza de uma coisa: seu marido vai voltar. Aleluia. Seu filho vai voltar. É palavra profética de Deus para você hoje. Essa geração vai voltar a dobrar joelho. Essa geração vai voltar a orar como se deve. Essa geração vai voltar a subir no monte. Essa geração vai voltar a falar mistério. Essa geração vai voltar a chorar, a clamar, a se curvar diante do Senhor. Na outra semana eu falei: a igreja de Atos não tinha prata e ouro, mas tinha poder. Eu também disse que a igreja de hoje tem prata e ouro, mas não tem poder. Hoje eu vim dizer: ele vai restituir poder. É tempo de ele restaurar a nossa